Nas primeiras horas de 3 de setembro de 1965, a escuridão envolveu as estradas desertas de Exeter, New Hampshire. Norman Muscarello, de 18 anos, um jovem à beira de embarcar em um novo capítulo de sua vida, pegou carona na Rota 150. Com a marinha chamando seu nome em apenas 3 semanas, ele pensava em cada minuto que passara, enquanto voltava de uma visita à casa de sua namorada em Amesbury, Massachusetts. Muscarello havia se acostumado a essa rotina de pegar carona, percorrendo a distância de aproximadamente 16 quilômetros entre duas cidades. No entanto, essa noite em particular se gravaria para sempre nos cantos mais sombrios da sua memória. O brilho fraco da lua lançava sombras sinistras, enquanto Muscarello se arrastava pela estrada deserta, e nenhum carro à vista para ajudá-lo. A sua fonte de medo não se encontrava na estrada. Foi na pequena cidade de Kensington, perto de Exeter, que ele vislumbrou pela primeira vez algo que desafiaria qualquer explicação racional. 5 luzes vermelhas perfuraram a noite, piscando ao longe. A princípio, a mente cansada de Muscarello evocou imagens de carros de polícia ou carros de bombeiro na escuridão, mas conforme ele se aproximava, um horror inexplicável tomou conta de sua alma. Essas luzes não eram veículos terrestres. Não, as luzes estavam suspensas no ar, desafiando a própria gravidade. Elas banharam o campo ao redor e 2 residências em um brilho carmesim sobrenatural. Uma das propriedades pertencia à família Dining, que não estavam em sua casa naquela noite fatídica. A outra pertencia à família Russell. O coração de Muscarello batia forte em seu peito enquanto ele estimava o tamanho do objeto. Um gigante monstruoso medindo mais de 25 metros. Mas a parte mais estranha de tudo aquilo era o estranho silêncio que envolvia a cena. Nenhum som emanava da coisa metálica. O medo fervilhou em suas veias quando o objeto enigmático começou sua lenta aproximação, rastejando cada vez mais perto de um garoto assustado e vulnerável. O pânico o consumiu e, com uma explosão desesperada de adrenalina, ele se jogou em uma vala ao lado da estrada. Seus olhos arregalados observavam aterrorizados enquanto as luzes alteravam sua trajetória, pairando sobre a casa dos Dining. Muscarello, em busca de refúgio e ajuda, correu em direção à residência dos Russell. Ele bateu na porta, o puro desespero em sua voz ecoando, mas seus apelos não foram atendidos. Os moradores até o tinham ouvido, mas estavam apavorados demais para descobrir o que acontecia lá fora. E então, tão abruptamente quanto havia surgido, as luzes recuaram para as sombras de uma floresta próxima, desaparecendo de vista. À distância, os faróis trêmulos de um carro que se aproximava perfuraram a escuridão, oferecendo enfim um vislumbre de esperança. Muscarello tropeçou na estrada, acenando freneticamente por ajuda. O casal que estava no veículo, abalado pelo terror estampado no rosto de Muscarello, interrompeu a viagem e o levou para a delegacia de Exeter. Ali, nos limites daquele prédio sombrio, Muscarello estava diante do policial Reginald Toland. Toland, bem familiarizado com o jovem, podia sentir a verdade no comportamento abalado de Muscarello. Independentemente se o suposto objeto fosse real, algo terrível realmente tinha acontecido naquela estrada desolada. Algo que desafiava os limites de tudo que acreditavam até então. O relato do garoto não parecia ser uma grande surpresa para Toland. Ele não perdeu tempo e ligou para o oficial Eugene Bertrand Jr., que havia encontrado uma mulher angustiada no início da noite. Ela também havia sido perseguida por uma presença enigmática semelhante. A mulher apavorada relatou uma história angustiante sobre um objeto colossal com luzes vermelhas pulsantes que perseguiu seu veículo em uma cidade vizinha. Cético, mas intrigado, Bertrand acompanhou Muscarello de volta ao local do seu encontro. A desolação do campo os recebeu, inicialmente não revelando nada fora do comum, mas conforme eles se aventuraram mais fundo, uma sensação de desconforto começava a surgir. Era como se eles se sentissem observados. Os cavalos em um curral próximo entraram em frenesi, seus cascos batendo contra as cercas em uma cacofonia de terror. Cães nas proximidades se juntaram ao coro, latindo e uivando em uníssono. E então, apareceu.
Emergindo da densa cobertura das árvores, uma monstruosidade se materializou diante de seus olhos. A descrição de Bertrand pintava um quadro arrepiante. Uma massa colossal de obsidiana, adornada com aquelas estranhas luzes vermelhas a piscar. O objeto balançou em um ritmo estranho, desprovido de qualquer som. O medo tomou conta do coração de Bertrand quando o instinto o dominou, obrigando-o a pegar o revólver, mas uma dúvida persistente o deteve. Um momento fugaz de clareza de que não havia o que fazer. A aparência era de que, seja lá do que aquela coisa fosse feita, as balas de um revólver não teriam qualquer efeito. A arma voltou para o coldre e os dois correram de volta para a segurança do carro-patrulha. Com o rádio crepitando, Bertrand convocou outro policial, David Hunt, para reforços. Os animais próximos permaneciam em estado de frenesi, sua agitação implacável. E ainda assim, o objeto pairava sobre eles, cerca de 30 metros de altura e a uns 40 metros de distância. A chegada de Hunt serviu apenas para validar o pesadelo compartilhado. Não estavam loucos. Os três observavam do confinamento do veículo enquanto a entidade enigmática persistia, pairando no ar, emitindo suas luzes vermelhas. Mas tão misteriosamente quanto havia chegado, o objeto simplesmente se foi, desaparecendo no abismo escuro das florestas ao redor. E então, um estrondo. Um barulho ensurdecedor os atingiu. Um Boeing bombardeiro B-47 cruzou o céu, quebrando o silêncio daquele pesadelo. Mais tarde, David Hunt daria uma entrevista a um jornal onde diria que era impossível confundir. A coisa era sólida, silenciosa e real. Tão real quanto o som do avião preenchendo o espaço deixado pelo objeto. Os dois policiais e o garoto voltaram para a delegacia de Exeter, suas mentes em um turbilhão de possibilidades. Seus relatos foram meticulosamente registrados. Eugene Bertrand levou o garoto para sua casa e contou à sua mãe todo o ocorrido. Sim, eles tinham presenciado um OVNI. Oi, eu sou o Felipe e o encontro de Muscarello foi apenas o começo de uma série de relatos estranhos que se desenrolariam numa cidadezinha dos Estados Unidos. A notícia do incidente em Exeter se espalhou, chamando a atenção de John G. Fuller, colunista do Saturday Review, que chegou a Exeter para investigar o fenômeno inexplicável das luzes flutuantes. Ele entrevistou vários moradores da cidade, incluindo Ron Smith, um aluno do último ano da Exeter High School que contou uma história parecida com o encontro de Muscarello. Smith, acompanhado por sua mãe e tia, disse que testemunharam um objeto giratório com uma luz vermelha em cima e um farol brilhante embaixo. A coisa passou por cima do carro deles não uma, mas duas vezes, deixando-os paralisados de medo. Mas a investigação de Fuller não parou por aí. Ele procurou o oficial Toland na delegacia de Exeter, desesperado para descobrir a verdade por trás dos avistamentos crescentes. Toland fez uma revelação assustadora. Naquela mesma noite, Muscarello não tinha sido o primeiro. A delegacia tinha recebido inúmeras ligações de moradores, todos relatando suas próprias experiências com OVNIs. As descrições extremamente parecidas. Uma dessas ligações veio da senhora Ralph Lindsay, que descreveu uma enorme bola laranja inconfundivelmente real aos seus olhos, pairando do lado de fora da sua janela. Enquanto a senhora falava ao telefone com o policial, seus filhos gritavam ao fundo, com medo do espetáculo que assistiam, confirmando que os vários relatos isolados tinham pelo menos algum fundo de verdade. À medida que os avistamentos se acumulavam, o chefe da polícia local estava praticamente obrigado a agir. Ele entrou em contato com a base aérea de Pease, que ficava a cerca de 20 quilômetros da cidade, relatando os avistamentos de objetos voadores não identificados e solicitando uma investigação. O Major David Griffin e o Tenente Alan Brent foram enviados para entrevistar Muscarello, assim como os oficiais Bertrand e Hunt, que também haviam tido um encontro com as luzes no céu. Quando os militares se envolveram no caso, um véu de sigilo envolveu a investigação.
Os oficiais da Força Aérea os instruíram a não divulgar mais nenhuma informação sobre o que viram à imprensa. Mas além de John Fuller, um repórter do Manchester Union Leader já havia capturado os relatos em primeira mão. Enquanto isso, o Major Griffin enviou um relatório ao projeto Blue Book. Esse projeto foi um programa conduzido pela Força Aérea dos Estados Unidos entre 1952 e 1969, com o objetivo de estudar e investigar avistamentos de OVNIs. Foi a investigação oficial mais extensa sobre OVNIs na história americana. O projeto coletou e analisou milhares de relatórios de avistamentos para determinar se eles representavam uma ameaça à segurança nacional e se tinham algum significado tecnológico potencial. A propósito, tem vários relatos investigados por esse projeto que poderiam render vídeos aqui. O que vocês acham? Apesar do número considerável de casos investigados, o projeto concluiu que a maioria dos avistamentos poderia ser atribuída a fenômenos naturais, erros de identificação ou fraudes. No entanto, uma pequena porcentagem de casos permaneceu sem explicação. Um incidente em Exeter é um deles. Em seu relatório, Griffin admitiu estar perplexo, incapaz de encontrar uma explicação plausível para o que haviam testemunhado. Os dois patrulheiros, Bertrand e Hunt, foram considerados testemunhas confiáveis, acrescentando credibilidade aos eventos. No entanto, apesar de uma busca exaustiva na área, nenhuma evidência surgiu que pudesse explicar os avistamentos. Ali perto ficava realmente a base militar de Pease e naquele dia havia 5 aeronaves B-47 em voo. Mas Griffin não acreditava que os aviões pudessem ter qualquer relação com o que foi visto. Antes que o projeto Blue Book pudesse enviar sua avaliação ao Pentágono, a Força Aérea já havia cuidado do assunto. A ordem era reprimir os boatos e encerrar o fascínio que o público criava pelo caso. Uma explicação foi inventada às pressas, alegando que Muscarello, Bertrand e Hunt haviam apenas observado estrelas e planetas brilhando, uma ilusão de ótica causada por uma suposta inversão da temperatura do ar. O projeto Blue Book então propôs outra explicação. Eles sugeriram que uma operação militar chamada Big Blast, que envolvia uma missão de treinamento da NORAD, sigla para Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, poderia ter sido responsável pelos avistamentos de OVNIs. Eles apontaram a presença de várias aeronaves na área, incluindo os 5 B-47 como uma possível explicação. O Major Hector Quintanilha, o supervisor do projeto Blue Book, escreveu a Bertrand e Hunt insinuando que suas observações poderiam estar ligadas a essa operação militar. Essas explicações, entretanto, não agradaram a Muscarello, Bertrand e Hunt. Eles discordaram veementemente, enviando uma carta ao projeto Blue Book expressando a sua frustração, afirmando que o que haviam testemunhado não era uma aeronave convencional ou qualquer fenômeno celestial. Bertrand destacou o fato de que o seu avistamento ocorreu quase 1 hora após o suposto término da Operação Big Blast, lançando dúvidas sobre a operação militar como causa. O jornalista John Fuller, que conduzia sua própria investigação, ridicularizou a explicação da Força Aérea, compartilhando a sua própria experiência ao observar um objeto incomum sendo perseguido por um caça-jato da Força Aérea. Era impossível confundir um avião com uma bola preta de metal com luzes vermelhas pairando no céu enquanto ilumina casas inteiras com uma luz intensa. Apesar de, segundo o governo americano, tudo não ter passado de uma ilusão, a verdade inquietante é que o mistério permanecia sem solução. Eram as testemunhas oculares contra explicações oficiais. O pânico permanecia por toda a cidade. O que eles realmente testemunharam naquela noite misteriosa em Exeter? Em uma tentativa desesperada de desmascarar os relatos de objetos voadores não identificados, um oficial da Força Aérea elaborou um plano para demonstrar que esses avistamentos nada mais eram do que luzes comuns da pista de pouso da base aérea de Pease. Com uma multidão esperando ansiosamente, o oficial comandou o acionamento das luzes, confiante de que isso causaria o mesmo efeito relatado e dissiparia qualquer teoria maluca de presença extraterrestre. Porém, enquanto a multidão assistia atentamente, nada aconteceu. A frustração do militar aumentou e ele exigiu com raiva que as luzes fossem acesas. Mas, para o seu constrangimento, uma voz estalou no rádio, confirmando que as luzes já estavam acesas. Nenhum efeito podia ser observado na região.
No momento de total humilhação, o militar se retirou para o carro oficial enquanto a cidade ria da cara dele. Finalmente, em janeiro de 1966, o tenente-coronel John Spaulding, do gabinete da Secretaria da Força Aérea, respondeu às cartas de Bertrand e Hunt. Spaulding dizia que não conseguiu identificar o objeto observado em 3 de setembro, com base nas informações adicionais enviadas, e que o caso estava encerrado. Com o passar do tempo, outros céticos tentaram oferecer suas explicações que não necessitassem de passos tão fantásticos. Em 2011, foi publicado um artigo da revista Skeptical Inquirer, que pode ser traduzida como o questionador cético, em que o pesquisador John Nickel e o major aposentado da Força Aérea James McGarra propuseram novas teorias. Nessa mesma edição, Philip J. Klass, um cético dos OVNIs, propôs que, na verdade, o que eles viram foi uma descarga de corona em um transformador. O lugar era cheio de linhas de alta tensão. O que eles julgaram como luzes vermelhas eram raios roxos. Já Martin Kottmeyer sugeriu uma solução mais simples. Para ele, alguém voava uma pipa em forma de caixa com luzes presas e uma lanterna. A pessoa teria feito para zoar com a cara de quem passava por ali mesmo. Mas a teoria mais interessante é a de James McGarra, que, aproveitando a sua experiência como piloto, relembrou um padrão de luzes vermelhas piscando que já havia observado e que combinava com os relatos das testemunhas. As luzes piscavam no mesmo ritmo e no mesmo padrão. E o que emitia esse padrão de luzes era um avião-tanque de modelo KC-97, que costumavam ficar estacionados na base aérea de Pease. Um avião-tanque é uma aeronave especialmente projetada para fornecer reabastecimento de combustível ainda em voo a outras aeronaves. Basicamente, esse avião maior sobrevoa o avião menor e solta uma mangueira que é encaixada no tanque e os dois trocam combustível. Esse é o sistema de Drogue. Antes do reabastecimento, esses aviões emitiam uma sequência de 5 luzes vermelhas brilhantes, exatamente no mesmo padrão. A suposta bola preta, então, seria o círculo do boom de reabastecimento, enquanto o avião manobrava na base aérea. Uma ilusão de ótica supostamente fazia aquilo parecer mais perto do que realmente estava. Infelizmente, todos os envolvidos que avistaram o OVNI já faleceram, e o que realmente aconteceu naquela noite se foi com eles. John G. Fuller foi o jornalista que melhor documentou a investigação no livro Incidente em Exeter, que se tornou um best-seller. E é até estranho saber que esse canal existe há tanto tempo e que foi a primeira vez que eu falei sobre OVNIs aqui. Geralmente eu acho esses casos muito bobos, mas aqui as coisas parecem diferentes. Algo muito estranho aconteceu naquela cidade. Ou essa foi a conspiração mais bem elaborada da história. Pode ser que alguma das explicações propostas seja a certa. Talvez não sejam aliens, mas os Estados Unidos sendo vítima de espionagem, ou até mesmo algum programa secreto do próprio governo que deu errado e viram mais do que deviam. Seja lá o que for, o incidente em Exeter continua sendo um dos maiores mistérios relacionados a OVNIs, ao ponto de fazer um completo cético como eu sentir um leve arrepiozinho depois de ler sobre esse caso. Eu precisava compartilhar com vocês. E essa foi a Sexta Maldita de hoje. Não se esquece de deixar o seu like aqui embaixo para o YouTube te recomendar mais vídeos do canal. E se não for inscrito, se inscreve aí. E se você quiser mais relatos bizarros assim, comenta aí também. A opinião de vocês é importante para saber que tipo de conteúdo deve aparecer mais por aqui. A partir de agora tem vídeo toda segunda, quarta e sexta, sempre ao meio-dia. A gente se vê na próxima. Fui.